Olá, amigos, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Política em Foco, direto aqui dos nossos estúdios em São Paulo. O Política em Foco agora em sua terceira temporada, trazendo muita informação para você. Aqui você sabe, você fica sempre muito bem informado sobre os principais fatos e notícias que movimentam aí o nosso cenário político e também falando sobre os diversos assuntos que influenciam diretamente na sua vida. Sempre recebendo convidados especiais, autoridades especialistas, para que você entenda o que está acontecendo no nosso país. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente ouve falar há muito tempo e tem certas curiosidades, é sobre a Polícia Federal e todo o trabalho que a Polícia Federal tem desempenhado em São Paulo e também em todo o nosso país. E claro, recebemos aqui honrosamente o delegado Dr. Adriano Mendes Barbosa, ele é delegado da Polícia Federal, chefe de Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Oi, Gil, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente colaborar aí com os debates sobre segurança pública e, em especial, a atuação da Polícia Federal no Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença e tenho certeza que será um programa bem esclarecedor. Doutor é professor titular da Escola Superior de Polícia da Polícia Federal e também para o curso aí de pós-graduação em Direito de Polícia Judiciária. Ele é escritor, conferencista, articulista e palestrante sobre as temáticas do direito penal e direito processual penal, terrorismo internacional e inteligência policial. Membro da Comissão Editorial da Revista Brasileira de Ciências Policiais e da Revista de Segurança Pública e Cidadania. Com esse currículo invejável, com trabalhos aí executados inclusive no exterior e com longa experiência na Polícia Federal, o doutor Adriano carrega consigo um jargão. Não investiga pessoas e sim fatos. Não lhe interessa quem é a pessoa, mas sim lhe interessa o que essa pessoa fez. Com esse jargão que o senhor carrega em suas palestras, em suas entrevistas, eu gostaria que o senhor falasse então um pouco sobre a delegacia que o senhor é titular, que desempenha um trabalho muito importante aqui em São Paulo. E São Paulo, todo mundo sabe, o tamanho que representa no território nacional. É verdade, é um desafio, né? A DLEAC, que eu chefio aqui em São Paulo, ela é a maior DLEAC do Brasil, né? Na verdade, todas as delegacias, todos os núcleos da Polícia Federal em São Paulo acabam sendo, por expressão de tamanho, de complexidade, sim, as maiores do Brasil. E não é diferente na DLEAC. Então, na DLEAC, hoje, a gente capitaneia uma delegacia que executa fiscalização e controle de armas de fogo no estado de São Paulo. E, a par das armas de fogo, também os produtos químicos, que são aqueles insumos para a produção de entorpecentes. Puxa vida. Então é um grande desafio, em que pese a gente não desenvolver, por assim dizer, investigações criminais, que a nossa delegacia ela é focada num passo anterior à investigação criminal, que é o controle administrativo e fiscalização, a gente contribui decisivamente para que haja um bom uso tanto da arma de fogo pelos cidadãos de bem e os produtos químicos, porque eles não caem nas mãos erradas e aí vá para o crime organizado servir de insumo para a produção, por exemplo, de droga como cocaína. Sim, e que é uma coisa que aterroriza o nosso país hoje pelo crescimento, pelo movimento econômico que gera esse negócio ilícito e principalmente pelas consequências na destruição de diversas famílias, lares e tudo mais, e instituições. O senhor tocou num assunto que é bem interessante, um amigo de casa às vezes fica pensando, como é que ficou essa questão do armamento da pessoa comum, do cidadão que mora em casa? Houve aquela campanha do desarmamento, muita gente entregou, outros não entregaram. Ela continua valendo? Como que está funcionando isso? Continua. A lógica do armamento civil é a lógica da defesa pessoal. E essa lógica permanece, né? Com a ascensão do novo governo federal, houve um pouco mais de restrição em relação à concessão de portes e posses, mas ela continua, ela prevalece. Sim. O direito à arma de fogo é um direito assegurado na lei, a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, e sempre na medida necessária para garantir a segurança do cidadão à luz dos requisitos legais. Perfeito. Então a Polícia Federal, ela detém
a prerrogativa administrativa de conceder ao cidadão seja a posse da arma de fogo para defesa pessoal, seja o porte da arma de fogo, que é trazer a arma consigo, para promover essa mesma defesa. E sim, isso é um dado interessante. A campanha de desarmamento é uma campanha permanente, ela é perene. A gente, inclusive, tem um sistema na polícia que se chama Desarma, onde a gente absorve essas armas de fogo que o cidadão de bem não tem mais interesse. Sim. Então, às vezes, o cidadão tem lá, encontra em sua casa, no seu sítio, uma arma de fogo antiga, de um parente que já faleceu. Ou ele não demonstra mais interesse em manter a arma de fogo, que é legítimo também, e ele não quer transferir para um terceiro habilitado, ele pode optar, por exemplo, para entregar ao Estado. Então, ele utiliza a nossa estrutura das delegacias de Polícia Federal, não só da DELEAC. No estado de São Paulo, por exemplo, temos 15 delegacias no interior do estado, né? Ele se dirige até a delegacia, ele preenche uma guia de trânsito, leva a sua arma de fogo, que ele não tem mais interesse, e a polícia, então, ela se arvora em fazer o procedimento para a destruição daquela arma. Todas são destruídas ou elas são reaproveitadas? Existe algum caso de reaproveitamento? Não existe. A lei não prevê reaproveitamento de arma de fogo. O acervo de arma de fogo da Polícia Federal é um acervo da União. Entendi. Antigamente havia essa prática, né, da gente absorver esse armamento, mas muito antigamente ainda. Eu arrisco dizer que no século XX ainda. Sim. Mas hoje não. Hoje a gente trabalha com um armamento padronizado e a arma entregue pelo cidadão que sai da circulação, ela sai de circulação para a sua destruição. Entendi. E não voltar para nenhum acervo, seja acervo privado, seja acervo público. Na época da campanha, me recordo bem, o amigo de casa também deve se recordar disso, havia uma indenização para quem entregasse a arma. Ainda está valendo? Permanece a indenização a depender do tipo de arma, variando entre 100 e 200 reais. É algo simbólico, sim, mas que de alguma forma ressaça o cidadão. E de uma forma legal, a pessoa entrega a arma para que ela não caia nas mãos de bandidos. E nem daria para reaproveitar a arma, porque o bandido hoje vem com um canhão. Não dá, o sujeito entrega um 38 velho lá, enferrujado, não tem que aproveitar mesmo, tem que destruir. A sua delegacia fica em que bairro aqui em São Paulo? Nós ficamos na superintendência ali na Lapa. Na Lapa. Nós temos um complexo policial federal lá, que é o nosso edifício sede, onde ficam as delegacias especializadas, que a gente chama, né? Ali é um dos pontos para entrega. Ali é um dos pontos da entrega. Na minha delegacia, da delegacia que eu comando, nós temos lá uma equipe de policiais que é responsável por atender essa demanda de entrega de armas e dar a destinação. Bom, além desse trabalho muito importante, a Polícia Federal desempenha um trabalho de inteligência muito grande na questão desses crimes. Pode ser principalmente o crime do colarinho branco, drogas e tudo mais. Muito bem. Esse trabalho é um trabalho de extrema importância, porque antigamente, o senhor mesmo disse isso para mim, se prendia mais, mas com pouca qualidade, porque não tinha tanta prova. Hoje se prende mesmo, mas se prende certo. É assim que funciona esse trabalho de inteligência e pesquisa. É a lógica da persecução criminal, que a gente chama mais eficaz e efetiva. Então, é a repressão criminal com qualidade da prova. Sim. Então, não adianta você fazer ações, por vezes, muito grandes, volumosas, com várias prisões temporárias, e, ao fim e ao cabo, você tem uma prova mais frágil. Vale muito mais você investir institucionalmente em investigações criminais mais robustas, que alcançam a prova criminal, que é decisiva, por exemplo, por oferecimento de uma denúncia do Ministério Público e de uma possível futura condenação do cidadão, que aí você garante que a resposta à sociedade ela venha de maneira eficaz e sem impunidade. Então, o foco é a qualidade da prova. Sim. Né? É uma persecução criminal, um inquérito policial robusto, bem instruído, bem feito, buscando aquela prova que é fundamental para a desarticulação do esquema criminoso. Esquema criminoso que, por vezes, são muito complexos. Muito, né? Exatamente. Quando a gente fala de macrocriminalidade, a gente fala de crime organizado, a gente fala de lavagem de dinheiro, de crime com o sistema financeiro, e isso exige dos órgãos de persecução, e principalmente da Polícia Judiciária, um preparo técnico maior e melhor para a gente enfrentar esse desafio do crime organizado no século XXI. Eu estou falando sobre essa questão de inteligência, de trabalho de pesquisa, trabalho de investigação, porque nós tivemos um fato bem marcante que comemorou um ano agora em janeiro, que é a famosa Operação Lesa Pátria, do dia 8 de janeiro de 2023, que comemorou um ano agora em 24, em que a Polícia Federal consolidou
os resultados desse trabalho desenvolvido nessa operação. Muita investigação, recolhimento de provas, indicação de pessoas que estiveram envolvidas. Nós temos uma matéria da própria Polícia Federal, que o Braga vai colocar na tela, para que o amigo aí de casa e o doutor também possa acompanhar, para que a gente possa comentar não só essa questão desta operação, como também como funciona essa questão da inteligência na captura desses fatos. Então, na tela do Política em Foco, nossa primeira reportagem. Roda. O dia 8 de janeiro de 2023 ficou marcado na história do Brasil. Nessa data, cerca de 4.000 invasores adentraram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Durante a invasão, houve a degradação da estrutura física de diferentes salões do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, além do dano a móveis, documentos, obras de arte e objetos históricos. Atuação da Polícia Federal nos atos de 8 de janeiro. Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal iniciou sua atuação já no mesmo dia, logo após a retirada dos subversivos, momento em que peritos criminais e papiloscopistas da PF entraram em ação, realizando um minucioso trabalho de coleta de provas e busca por vestígios deixados na Praça dos 3 Poderes, como material biológico, impressões digitais e imagens de câmeras. Durante o processamento dos locais invadidos no dia 8 de janeiro, a equipe de peritos da Polícia Federal utilizou modernos equipamentos de imagem para registro dos danos sofridos às edificações e seus interiores. O amplo material fotográfico em 360 graus possibilitou a produção de passeios virtuais que permitem regressar aos locais e verificar o estado de destruição deixado pelos depredadores. No dia seguinte, iniciou-se um longo procedimento de triagem de cerca de 2.000 conduzidos que foram encaminhados em diversos ônibus até a sede da Academia Nacional de Polícia. Entre os dias 9 e 10 de janeiro, a Polícia Federal prendeu em flagrante 1.393 pessoas. Já no dia 20 de janeiro, após um rápido e intenso período de investigação, foi deflagrada a primeira fase da Operação Lesa Pátria. Operação criada com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos ocorridos em 8 de janeiro. Desde então, importantes fases foram deflagradas, resultando na apreensão de material probatório, bem como na identificação e detenção de pessoas-chave, que foram divididas em 4 grandes grupos: financiadores, vândalos, incitadores e autoridades omissas. Desde então, as buscas continuaram e o trabalho investigativo da PF foi se aprofundando cada vez mais. Ainda há fases a serem deflagradas. Contudo, após quase um ano de investigação, a Polícia Federal demonstrou, mais uma vez, à população brasileira a seriedade e isenção da instituição na condução desse profundo trabalho de extrema relevância para o sistema democrático do Brasil. Bom, fato é, doutor, que a Polícia Federal realmente faz um trabalho fantástico, isento de qualquer coisa, em busca da verdade. Essa foi uma das maiores ações envolvendo o volume de pessoas, tanto na investigação como também esses investigados, né? Isso é interessantíssimo, né? É a história atrás da história, né? É você buscar a profundeza do problema e sair da sua superficialidade. Isso é levado a efeito através de investigação técnica, investigação séria.
e, portanto, se dá fora dos holofotes. Então, Sim. por vezes, a impressão que se tem é que a investigação ela anda lenta, né? Mas, na verdade, ela anda com a velocidade que ela tem que andar. Investigação boa, investigação técnica. Uhum. Então, veja, você avançar sobre uma cena de crime no meio da selva amazônica, Pois é. você lidar com um cenário absolutamente inóspito, complexo, perto de região de fronteira, é muito difícil. E aí, portanto, a autoridade policial responsável, a sua equipe de investigadores, precisa de tempo, paciência e técnica investigativa para avançar e sem desprezar nenhum elemento de prova. Claro. Os elementos objetivos, materiais e também os subjetivos, as testemunhas, os depoimentos, as declarações, para você montar um mosaico, né, o quebra-cabeças que vai apontar aí as provas relativas à autoria e materialidade. É complexo. É complexo. A gente tem que dar uma palmatória nessa questão do tempo, porque é impossível se resolver isso de um dia para o outro, embora muita gente cobre a justiça, que a justiça seja feita e seja apontado um nome. O caso da Marielle, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, que se arrasta e cada vez aparece um nome, depois surge outro, e assim vai. Há pouco eu vi uma reportagem de um assassinato de um ex-ministro do Tribunal Eleitoral em Brasília, que depois de 30 anos apareceu um segundo nome, uma mudança de depoimento. Não é fácil articular e administrar esse tipo de investigação, principalmente quando se trata de diversos assuntos, porque a Polícia Federal trata, por exemplo, falamos aqui sobre armas e produtos químicos. Na sequência, falamos sobre atos terroristas e depois sobre um assassinato. Mas a Polícia Federal trabalha em diversos campos, como, por exemplo, nos garimpos ilegais, nas terras indígenas. Também, lá do outro lado do país, completamente descampado, sem condições de uma vigilância mais ampla, porque o território é muito grande, aí falta equipamento, falta pessoal, falta tudo. E mesmo assim a Polícia Federal exerce o seu papel, destruindo esses garimpos. Nós temos mais uma reportagem sobre esse garimpo, e aí entra o seu comentário sobre esse trabalho que é importante. O senhor esteve na Colômbia, fez um trabalho, um estudo, acompanhou algumas coisas nessa questão de trabalhar num lugar onde as condições não são tão favoráveis. Também foi agora em janeiro essa questão da Polícia Federal, que voltou lá à terra indígena para destruir mais um garimpo ilegal. O Braga coloca em primeira mão essa reportagem da TV Brasil na tela do Política em Foco sobre mais uma ação da Polícia Federal. Na tela. Os agentes da Polícia Federal estão atrás de garimpeiros que continuaram na região, mesmo depois das operações do ano passado para retirar os invasores. Hoje a PF destruiu motores, geradores e máquinas de extração de minério ilegal na terra indígena. Foram apreendidos coletes, munição, armas, radiocomunicadores e cadernos usados pelos garimpeiros. Não houve prisões. Segundo a Polícia Federal, as ações de combate ao garimpo na terra Yanomami não têm data para terminar. Essa é a primeira operação desde que o governo federal anunciou um plano de atuação permanente na reserva indígena. Tá vendo? Mais uma operação da Polícia Federal. O senhor já participou de uma ação parecida? Já, na verdade, eu ingressei na Polícia Federal em 2003, no Mato Grosso, onde eu permaneci por 2 anos, né? E eu tive a sorte de trabalhar na Delegacia de Crimes Ambientais, de Repressão a Crimes Ambientais, né, a DELEMAF. Quando ela foi criada, inclusive, ela é criada em 2004, e eu fiz muita operação em garimpo, assim, alguns garimpos do Mato Grosso. Como é que se chega nesse local? Por denúncia ou por trabalho investigativo mesmo e apuração via satélite ou qualquer outro tipo de coisa? Então, são os 3 vieses. A gente tem as próprias denúncias, a gente tem os órgãos ambientais que comunicam para a gente e a gente tem o imageamento, né? Que são as provas técnicas. O Brasil, através do IBAMA, ele faz controle do território nacional acerca dessas áreas que são degradadas ambientalmente. E aí chega a notícia de crime até a Polícia Federal. Então a gente vai lá e executa a operação, que é uma operação extremamente complexa, né? A logística ela é complexa, o acesso ele é complexo. Imagino. Das vezes que eu fui, pelo menos 2 vezes, para chegar até o local, teve que ir de helicóptero. A gente, de viatura, seria não dá. 2 dias de viagem. Não dá. Por causa das vias de acesso, né? Ou você tem o lamaçal,
ou você tem o poeirão. O poeirão. Que inviabiliza. E o tempo inviabiliza. E o tempo útil, porque nesse momento, quando você quer se lançar sobre a repressão desse tipo de crime, o importante é você chegar com o maquinário lá. Senão, toda a logística do crime é retirada. Então, a ação de helicóptero é rápida. O senhor falou do maquinário. Curiosamente, a gente percebe que toda ação dessa termina na destruição desse maquinário, que é caro. Por que não tem um reaproveitamento da própria Polícia Federal nessa questão? Porque eles são instrumentos de crime. E a logística de retirá-los do local de crime, ela é muito elevada. Sim. Então, a autoridade policial, quando vai para uma operação dessa, ela representa ao juiz competente pela destruição daquele bem, que na verdade é uma arma. É uma arma contra o meio ambiente. Dragas. O maquinário de moeção de pedras. E aí o juiz, autorizando, em medida cautelar, a gente faz uma destruição no local e uma destruição controlada para evitar a poluição do local e maior degradação do ambiente. Claro, tudo sob controle da melhor forma possível. A Polícia Federal, sem dúvida nenhuma, dentro do campo do território nacional, faz um trabalho dividido, porque para cada qual precisa de uma especialidade. Você não pode pegar um sujeito que está cuidando, por exemplo, de um crime de desvio de dinheiro público para ir lá no garimpo, porque ele deve ter outras técnicas e tudo mais. Desvio de dinheiro público é algo que nós vamos falar no segundo bloco, porque é algo que a gente precisa deixar bem claro para o amigo daí de casa, que é uma das funções do Política em Foco, é que o programa de hoje quer deixar claro uma questão que muita gente tem deixado vazar. O crime não compensa. Não vale a pena ser desonesto no Brasil, não. Muita gente tem usado de que no Brasil vale a pena. Não vale, não. Não vale. Embora a gente tenha condenados tomando decisões, condenados no poder, condenados agindo, não significa que todos nós tenhamos que ser desta forma. Aqui não é um país onde antecedente é algo de crédito, não. Qualquer um que tenha capivara, né, doutor? A tal da capivara e a ficha corrida é bandido. E lugar de bandido é na cadeia. Por isso que a Polícia Federal faz um trabalho fantástico. Vamos tomar um café para dar uma aliviada? Vamos. O camarim está repleto de coisa, a gente toma um café, o amigo de casa aproveita para tomar um cafezinho também, e na volta a gente retorna aqui com esse papo super agradável com o doutor Adriano, delegado da Polícia Federal aqui em São Paulo. Jogo rápido, já já a gente volta, não sai daí. E aí, vizinho, tudo bom? Tá sabendo que o sinal da parabólica vai acabar? Com a chegada desse novo sinal 5G no Brasil, todas as parabólicas vão ser substituídas. Lá na minha propriedade, eu já instalei a nova parabólica digital Vivências TV Sat. Livre de mensalidades, qualidade de imagem Full HD e nem precisa de internet. Tá esperando o quê? Cuida pra não ficar sem, hein? Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. A Prefeitura de São Paulo lançou o programa Domingão Tarifa Zero. Agora a passagem de ônibus é gratuita aos domingos, para você aproveitar tudo de bom que a nossa cidade oferece. É isso mesmo, pode passar de graça pela catraca. É domingão, passa de graça e você pode passar sem pagar pela catraca. É domingão, passa de graça e você pode passar sem pagar pela catraca. E vai, passando e não tá pagando. Vai que eu também vou. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Domingão Tarifa Zero. Explore, descubra, viva São Paulo. Prefeitura de São Paulo, trabalhando dia e noite o tempo todo para todo mundo.
A empresa que contratar um jovem aprendiz, ela vai pegar alguém com inexperiência e vai pagar um salário proporcional à inexperiência. Então, ele vai receber um salário mínimo hora, um máximo de 6 horas trabalhadas num dia, o que daria mais ou menos 70% de um salário mínimo. Essa é a vantagem da empresa. Segundo, ela recolhe só 2% de fundo de garantia, não 8%, é 2%. Terceiro, não tem verba rescisória, porque é contrato com data marcada, são 2 anos. Quando terminou o contrato, acabou, não tem que pagar indenização, porque já está tudo liquidado durante a contratação. Para o jovem, é a oportunidade que ele tem de exercer e enxergar a vida prática, de conhecer o mundo do trabalho, mas numa empresa pequena, onde ele tem condições de conviver com o patrão, conviver com a família, porque normalmente são empresas familiares. E essa convivência é muito importante lá no bairro dele, portanto, conviver e aprender trabalhando. Portanto, eu acho que essa é a melhor escola. É só nós olharmos aí aqueles que começaram cedo, deram certo na vida. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Política em Foco de hoje e sua terceira temporada já, o Política em Foco, sempre levando até você muita informação e hoje recebendo o doutor Adriano da Polícia Federal aqui de São Paulo, que já falou bastante sobre os trabalhos desenvolvidos pela tão famosa e segura Polícia Federal, que aliás tem as mesmas siglas do nosso programa PF, por isso que a gente mantém essa credibilidade aqui. Antes de continuar, doutor, vamos para a nossa sessão de abraços, porque todo mundo tem acompanhado, eles ficam mandando aqui, cobrando a gente dos abraços. Tem um pessoal aí que o AC, o nosso diretor comercial, faz os contatos, que pedem aí para receber os seus abraços. Tem o Gaber, lá do grupo Compre, aqui do Brás, junto com toda a sua equipe tentando vender lá. O Raul Correia, novo diretor do Departamento Cultural do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, numa fase, o Coringão, hein? Não está fácil para quem é corintiano. Luiz Cláudio de Paula, locutor esportivo da Energia 97, doutor Antônio de Pádua Saraiva, do portal A Voz do Consumidor, sempre lutando pelos seus direitos. O alemão do supermercado da Vinha, lá em Cosmópolis. Grande abraço, que nos acompanha lá pela retransmissora de Campinas. E, claro, o nosso querido amigo doutor João Borro, que é lá da Alesp, no nosso gabinete do deputado Telhada, que está sempre aqui com a gente. Obrigado, viu, Borro? Obrigado aos amigos que nos acompanham aqui pelo prestígio. E também é hora de falar, a gente comentou que a gente ia tomar um café gostoso lá no nosso camarim, então vai aí uma dica para você, amigo telespectador, que está querendo fazer um evento corporativo 2024, começando aí cheio de atrações, cheio de novidades, está chegando o carnaval, está chegando uma série de coisas. Se você quiser fazer um evento corporativo, olha que dica bacana para você que está procurando isso. Eu estou falando da Lua Nova Eventos. É uma equipe treinada e especializada para todo e qualquer tipo de evento corporativo. Sempre aí, como você está vendo, um cardápio variado, atendendo a todos os gostos e paladares. Como eu sempre digo, iguarias de dar água na boca. Olha como o nosso camarim está bonito hoje. Pensou em evento? Lembrou da Lua Nova. Visite as redes sociais ou ligue, faça aí um orçamento sem compromisso. O telefone é 11, que é aqui em São Paulo, 96294-2262. Fale com a Ana e ela e sua equipe estarão atendendo. Serviço de qualidade e de muito bom gosto, feito por grandes profissionais. Todos muito bem qualificados. O nosso camarim, sempre aí, muito bem recheado, muito bem, com carinho, com bom gosto para atender aos nossos convidados. Lua Nova Eventos, eventos corporativos agora para 2024. 11 96294-2262. Fala com a Ana. Doutor, o senhor falou aí sobre bastante coisa no primeiro bloco, sobre esse trabalho empenhado da Polícia Federal. O senhor, em especial, desenvolveu fora do país um trabalho também bem interessante num país onde não se tem credibilidade. Quando a gente fala desse país, a gente lembra exatamente de um problema crucial,
Antigamente a gente ia para o Paraguai e ninguém acreditava que a gente ia passear, achava que a gente ia trazer muamba de lá. Quando eu falo da Colômbia, todo mundo já pensa pouco em café ou a maioria em droga. E o senhor trabalhou lá. Eu tive a honra de representar a Polícia Federal num organismo internacional, que é a Meripol, que é a Comunidade de Polícia das Américas, né, um órgão que se vincula à Interpol nas Américas. E fiquei os anos lá de 2019 a 2020. Puxa vida. Grande aprendizado. O povo colombiano é maravilhoso. Eu morei em Bogotá, a 2.650 metros de altitude. Mas foi uma experiência profissional interessantíssima e com muitas lições aprendidas. E o quanto é desafiador para os nossos irmãos colombianos enfrentar a criminalidade organizada, principalmente aquela que é voltada para o tráfico de drogas internacional. Um grande desafio para os colombianos. Não é fácil, né? Até pela é o que move a economia deles, aí entra num problema social, econômico, não é fácil, mas é uma experiência boa. Eu diria assim, a Colômbia ela é a prova viva de que uma ação policial em face do crime é necessária, mas não é suficiente. Você precisa, para enfrentamento da macrocriminalidade, principalmente essa que a Colômbia enfrenta com o narcotráfico, de ações outras, ações políticas, econômicas, sociais, para libertar literalmente o povo das amarras do crime. Boa parte da economia colombiana, infelizmente, ainda se vincula, em alguma medida, à produção de coca. E isso traz prejuízos sociais importantes. Então, a polícia na rua ela resolve muita coisa, mas ela não resolve tudo. Não resolve tudo. E principalmente quando você tem em áreas carentes, em que a presença do Estado, por vezes, é mais necessária, não na área policial, mas na área social. Gerando emprego, renda, para que o crime não veja nessas pessoas presas fáceis para o recrutamento para a ação criminosa. A Polícia Federal aqui no Brasil, ela tem um respeito um pouco mais elevado, até pela sua elitização, até pelo seu trabalho mais inteligente nas operações e tudo mais. A gente tem a Polícia Militar que faz o trabalho ali de momento, é um trabalho em que o policial tem que se expor, tem que aparecer, tem que estar no momento do crime, no momento da ação. Há pouco, infelizmente, tivemos mais uma baixa de um oficial, um herói da rota, em confronto com um vagabundo que armou ali uma emboscada para tirar a vida de um anjo da guarda da população e não é respeitada. Infelizmente, a Polícia Militar aqui em São Paulo não é respeitada. A rota coloca um pouco mais de respeito. A Polícia Federal, basta olhar, quando a Polícia Federal chega, aqueles articuladores já começam a se preocupar, porque sabe que em algum momento ele... Até porque o bandido tem essa questão, né? Ele sabe que uma hora ele vai ser pego, independente de qualquer coisa. Ele sabe, né? Esse trabalho de inteligência, ele, embora não seja tão exposto, ele é perigoso? Eu trabalhei por 8 anos na área de inteligência, né? Eu fui chefe da divisão de inteligência da Polícia Federal, trabalhei na contra-inteligência e no contra-terrorismo. É desafiador pra caramba. Eu imagino. Eu fiz essa pergunta porque eu vou te fazer uma outra na sequência. O café, mas que perigo tem se ele está atrás de uma mesa? Você sabe com quem ele está mexendo? Não é? A gente tem uma máxima na inteligência e na investigação criminal, né? O policial da investigação, o policial da inteligência, o estado da arte é ele ver e não ser visto. Sim. Para você se preservar, para poder continuar em diligência em campo. E é um grande desafio, porque os nossos alvos, eles não têm nada a perder, né? Nada. E o policial, e das vezes que eu estava na área operacional, principalmente da área de inteligência e do contra-terrorismo, né? Eu participei de uma operação muito interessante, foi uma das últimas operações que eu trabalhei na inteligência, foi da visita do Papa, né, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, 6,5 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, com o maior líder cristão do planeta, que é chefe de Estado, né, que é o próprio Papa, e foi um grande, imenso desafio, e aí a gente tem que se movimentar nesse cenário todo, preservando vidas, mas sem aparecer. Sem aparecer. E o nosso trabalho, ele dá certo quando nada acontece. E tem-se a sensação de que nada foi feito, mas na verdade tudo foi feito. Tudo foi feito para que não acontecesse. Exatamente, porque do outro lado você tem ali cidadãos que não têm as melhores intenções e que podem promover ações
de alta repercussão, né, na população ou então em face de autoridades. Então a atividade de inteligência ela é um grande desafio, assim. Mas ao mesmo tempo ela provê algo que é muito caro para a atividade policial, que é o que a gente chama de vantagem da informação. Os americanos têm um termo para isso, né, information advantage. Então, para o policial, ele melhor se movimentar no terreno. Eu vou usar o exemplo da Polícia Militar, né? E aqui eu abro um parêntese para dizer o quanto eu admiro o trabalho da PM. Claro. Né? A Polícia Militar, ela é o nosso lastro da segurança pública nas ruas, né? Sem o policiamento ostensivo, a gente fica muito aquém numa sociedade coletiva como a gente vive. Então, para você bem orientar, por exemplo, o trabalho policial militar de prevenção criminal, de enfrentamento do crime na dimensão da ordem pública, você precisa direcionar essa ação. E aí entra a inteligência. Sim. A inteligência ela atua como se fosse um farol dessas ações, um norte orientador. Então, olha, vá pela esquerda, vá pela direita, vá em frente, vem atrás, coloque os seus homens aqui, coloque o patrulhamento ali, fazendo avaliação de cenários, fazendo análises situacionais e orientando, portanto, as decisões do comando. Então a inteligência tem esse condão, né? Ele é o guerreiro do silêncio, como se diz, né, nas Forças Armadas, e na Polícia Federal, na investigação criminal, melhor dizendo, a gente fala que é o policial que vê e não é visto, mas ele vê para orientar, ele vê para prover mais e melhores condições de uma atuação de uma polícia, aí sim, ostensiva. É quando a gente vê as viaturas da Polícia Federal. Da Polícia né? Federal, exatamente. E ali, Gil, ali é a ponta do iceberg. Quando você vê a viatura da Polícia Federal e os policiais de preto, é porque antes daquela ação ostensiva, você tem horas, dias, meses de trabalho investigativo. Aquilo ali é só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg. O senhor falou das viaturas na rua e os homens de preto. No Rio de Janeiro aconteceu uma ação, a Operação Mariá, que é exatamente isso que o senhor falou. Depois de tudo apurado, os líderes identificados e a ação desmantelada, a Polícia Federal entra em ação. No Rio de Janeiro, teve a deflagração da Operação Mariá contra organização criminosa que envolveu aí bicheiros, armas de fogo, drogas, tudo que não prestava estava envolvido aí nessa questão e cerca de 100 policiais foram envolvidos nessa ação. Em mais uma reportagem extraída da própria Polícia Federal na tela, nós vamos mostrar agora mais uma ação positiva com resultado vitorioso da Polícia Federal, esta no Rio de Janeiro. Na tela do Política em Foco agora para você. Polícia Federal deflagra a Operação Mariá contra a organização criminosa no Rio de Janeiro. A operação tem como objetivo desarticular organização criminosa voltada para a prática de homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo, chefiada por um banqueiro do jogo do bicho. Cerca de 100 policiais federais cumpriram 13 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão. Mais de R$1 milhão em espécie foram apreendidos. Bom, doutor, tá aí um exemplo básico de tudo que o senhor falou. A rapidez na ação, um trabalho de inteligência bem feito e investigação para que se chegasse na hora certa para conseguir recolher o dinheiro, prender os envolvidos de uma forma com provas cabais para poder colocá-los na cadeia. E isso é o mais importante. Às vezes o trabalho que aparece é o midiático, né? É o policial ali de preto, com a viatura, mas na verdade, o labor policial, o labor investigativo, ele vem muito antes. Então, para se chegar até um alvo recompensador para enfrentamento do crime organizado, demora. Isso para você, inclusive, não cometer erros e erros que podem causar prejuízo aos cidadãos. Então, você tem que individualizar bem as condutas, saber bem o que cada um fez e saber onde estão as provas que realmente comprovam a prática criminosa. E aí demora tempo, e aí entra com o estado da arte da investigação. É você ver e não ser visto. Isso demora tempo, e você ver
e não ser visto angariando provas. Sim. Angariando provas. Porque a gente tem que lembrar que, a posteriori, num segundo momento, esse cidadão que é indiciado, é preso em sede de inquérito, ele possivelmente vai ser réu em ação penal. E aí ele vai ter direito, como é a lógica do Estado democrático, a ampla defesa e contraditório. Então não vale a pena você ter prova frágil, não vale a pena você ter prova ilegal. O que vale a pena na investigação criminal e que reverbera positivamente na sociedade é você ter uma investigação criminal técnica que avança sobre a boa prova à luz da legislação e da Constituição. E aí, quando se chegar na ação penal, a chance de ele sendo culpado, dele ser condenado, se agiganta. Sim. Porque você tem provas robustas, são provas legais e que vão dar lastro a uma possível condenação. Quando o senhor fala, no seu jargão, que não importa quem seja a pessoa e sim o que ela cometeu, fica bem claro que não importa se o mandante ou quem cometeu o crime seja um lavador de rua, não menosprezando, há um grande político ou um grande empresário. Estourou há pouco agora mais um assunto que é sobre o vazamento de informação da ABIN. E que a Polícia Federal tem um trabalho importantíssimo nessa questão. Após o cumprimento de mandatos de busca e apreensão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou aí a divulgação dos detalhes das decisões sobre a operação. Quer dizer, já estava sendo feita uma operação de inteligência, de pesquisa e tudo mais. Esse documento cita aí o núcleo político que teria se beneficiado de informações obtidas ilegalmente. Núcleo político. Quando eu digo e disse no programa, o perigo está com quem você está mexendo. Realmente, porque isso aí, no caso, são autoridades que podem reverter a situação naquela questão. Puxa vida, hoje eu sou o delegado da Polícia Federal. Amanhã esse sujeito que eu estou botando na cadeia pode ser meu chefe. Pode estar acima de mim. E como é que eu pago essa conta? Na tela nós vamos colocar essa reportagem para os seus comentários. O Braguinha coloca agora na tela do Política em Foco mais uma reportagem para você. Roda. Segundo o documento, a Polícia Federal solicitou investigação em endereços ligados a Carlos Bolsonaro e a outras 3 pessoas, apontadas como núcleo político do suposto esquema que teria operado dentro da ABIN entre 2019 e 2021. O documento da Justiça menciona uma estrutura infiltrada na agência e que a articulação política fica clara no diálogo entre a assessora de Carlos Bolsonaro com a assessora de Alexandre Ramagem. Na conversa, Luciana passa o nome de uma delegada de polícia, identifica a delegacia, número de inquéritos envolvendo o ex-presidente da República e seus 3 filhos. O pedido destaca ainda que o programa usado para monitorar autoridades teria sido acessado mais de 60 mil vezes, gerando mais de 21 mil registros de localizações. É difícil, né? Esse é um tipo de trabalho, esse é um trabalho difícil, né? E aí o estado da arte, Gil, é separar a instituição ABIN, que é fundamental no SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, de pessoas que malversaram as suas posições na instituição para a prática de ações indevidas. E tem que separar, né? Senão a gente começa a misturar, né? A ABIN é fundamental. Na verdade, as agências de inteligência mundo afora, elas são fundamentais para que os autogestores do país tomem decisões. Agora, por vezes, como toda instituição humana, né, do mesmo jeito que há dentistas que praticam crime, veterinários, também há homens e mulheres que trabalham em órgãos públicos. E o que tem que se, portanto, fazer é avançar sobre a prova técnica. Né? O que é que implica na conduta deles? Ou seja, o que é que eles fizeram? E não quem ele é. Não interessa ao bom investigador o sobrenome dele, ou de onde ele vem, se ele é baiano como eu, se ele é corintiano também como eu, ou se ele é palmeirense, se ele é São Paulino. Isso não interessa. Interessa, sim, é a conduta dele. É o que a gente chama de inquérito policial democrático. A gente não avança sobre pessoas. A gente avança sobre as provas. Sobre as provas. Agora, obviamente, se a prova ela implica na conduta de uma pessoa, essa pessoa, então, na medida da sua culpabilidade
e das provas existentes em relação à conduta dela, aí vai responder a persecução criminal, inquérito e ação penal. Mas é bem difícil. É bem difícil. E vale deixar bem claro aqui que não é a instituição, a ABIN que está falida, está quebrada, está sem crédito. Não é a instituição em si. Pessoas envolvidas nessa instituição que tiveram algum problema. Eu, por exemplo, na época que eu trabalhava na inteligência, eu fiz alguns cursos de operação na ABIN. E eu sou testemunha. São profissionais altamente técnicos, dedicados e que zelam muito pelo exercício das suas funções. Agora, por vezes, tanto na ABIN quanto na Polícia Federal, na Receita, existem desvios de condutas e o que deve haver, portanto, é uma ação da mesma forma também técnica, com legalidade, constitucionalidade, para enfrentar esse tipo de conduta e não das pessoas, pessoas. O que elas fizeram, não quem elas são. Pessoas. Doutor Adriano, a gente já está caminhando para os minutos finais do nosso programa e eu gostaria que o senhor falasse agora sobre uma questão muito importante que eu citei na saída para o intervalo. A gente tem que deixar claro para a nossa população a importância, ainda que com muito sacrifício, de manter uma vida honesta, uma vida dentro de uma conduta correta e não à margem da lei, que são os marginais. Essa história de que no Brasil vale a pena o crime, tem que ser banida essa frase. Não vale a pena em lugar nenhum do mundo essa questão. Então eu queria que o senhor falasse sobre esse ponto que é tão importante, sobre a valorização do caráter humano, da nossa única coisa que a gente tem, que é o nosso caráter, que é a nossa conduta. Porque o bandido tem vida curta e sabe que uma hora ele será pego. E isso é muito importante para que todos nós tenhamos isso em mente. Quando eu adentrei a polícia há 20 anos, né, vou fazer 21 anos agora de carreira, eu descobri que existiam pessoas más, literalmente, sem ser força apenas de linguagem. E eu descobri também, na mesma medida, o quanto não vale a pena ser essa pessoa má. Sim. O quão essa pessoa má, ela mesmo imediatamente prosperando, porque consegue alguma forma de riqueza material com a atividade criminosa, ela não vai ter aquilo que é mais caro ao ser humano, que é o seu patrimônio moral. Ela não vai ter a tranquilidade e o sono dos bons e dos honestos. E é isso que tem que prevalecer. O crime, ele não compensa. Em lugar nenhum, em momento nenhum. O crime, da mesma medida, nunca vai nos abandonar também. Né? Vivemos numa sociedade humana, uma sociedade defeituosa, por assim dizer. Sim. Mas esse defeito do crime, se ele prospera, se ele progride, você subverte a convivência humana. E a gente não pode dar margem sequer à ideia dessa subversão. Senão você inviabiliza a vida em sociedade. Então o que eu deixo aqui, principalmente os mais jovens, né? Eu tenho um filho adolescente, aliás, já na vida adulta agora, um jovem adulto de 18 anos, e eu sempre digo para ele, olha, o grande patrimônio do homem, e do homem aqui eu digo do ser humano, é o seu patrimônio intelectual e moral. Porque o patrimônio material, Gil, ele vai. Mas aquilo que fica para você construir a sua história é aquilo que você é. Aí sim, quem você é. Que ninguém tira de você. Ninguém tira de você. E, portanto, a prática criminosa, ela tem que ser afastada, arredada, e tem que ser desvalorizada. Não pode haver, portanto, essa ideia de que em algum momento praticar um crime possa ser uma conduta recompensadora e normal. Ao contrário. E eu digo de cátedra, porque já vi muitas vezes, já vi pessoas destruírem a própria vida, jovens, inclusive, por fazerem, às vezes, opção, às vezes, uma conduta impensada e ir para o crime. E para encerrar esse assunto, eu tenho uma história interessante. Eu era um jovem delegado ainda, na época eu tirava plantão, lá nos idos dos anos 2000, e eu prendi um cidadão. Ele era um 5-5, como falava, era um 5-5, praticava furtos. E ele era um cidadão muito jovem, ele tinha 18, 19 anos, né? Na época eu tinha 29, 30 anos de idade, e ele tinha tatuagem nas costas, assim, vida louca, né? E aquilo me chamou muita atenção, eu digo, rapaz, o cara absolutamente novo, saindo das fraldas ainda, né? E eu falei com ele, mas por que você é vida louca, cara? Não faça isso com você, né? Você não tem mãe, sem pai. Aí ele falou assim, não, doutor, eu sou vida louca e eu vou morrer vida louca.
Puxa, então você começa a ver nesse tipo de abordagem um sem futuro. E como é triste isso. Sem valor. Sem valor nenhum. E, infelizmente, o final dele vai ser muito triste. Sim. E para a família dele também. Então não vale a pena, pessoal. Não vale a pena. O que vale a pena é ser um cidadão de bem, fazer o bem, observar a legalidade, ter o convívio social virtuoso, e assim a gente consegue viver mais e melhor em sociedade e desenvolver nossa potencialidade humana, toda ela, na nossa coletividade. Perfeito. Doutor Adriano Mendes Barbosa, delegado da Polícia Federal, chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos, baiano e corintiano. Foi o nosso entrevistado de hoje do Política em Foco. Feliz por tudo que o senhor faz, preocupado com o seu timão que não vai para frente, e tranquilo como baiano. Sim. Muito obrigado por sua presença. Sua presença foi valiosíssima aqui para a gente. E o Política em Foco, mais uma vez, cumpre a sua missão de levar até o amigo telespectador muita informação com credibilidade, vindo de pessoas que realmente sabem o que fazem e o que falam. A gente não traz qualquer pessoa aqui para tentar te influenciar, não. A gente traz a verdade para que você tire suas conclusões mediante aquilo que foi apresentado. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. E olha, boa sorte, que Deus continue iluminando sua vida e o seu trabalho. Amém. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue nos acompanhando aqui pela Soul TV, pela Demais TV, pela Astral TV também, canal 33.1 em São Paulo, 47.1 em Campinas e região, e pelas redes sociais, tanto da Demais TV como pela Astral TV. Continue com a nossa programação. Tchau, pessoal, e até o próximo Política em Foco.